É hora do quadro Suas Contas. E eu já estou aqui com o consultor financeiro Adriano Severo, hoje para falar de declaração do imposto de renda. Adriano, boa noite. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente. E já vamos então para as nossas telas para nos ajudar a entender, a compreender quem precisa declarar e quais as regras deste ano. Vem para cá, Adriano, me ajuda aqui, que a gente vai conseguir ter aí nessa tabela as principais orientações. Contigo. Certo, a gente tem esse ano a obrigação de 43 milhões de brasileiros para fazer a declaração, para acertar as contas com o leão. Vale lembrar que já começou esse prazo em 15 de março, ou seja, a gente tem ainda o mês de abril e também o mês de maio para finalizar essa declaração. Quem olha agora parece que tem muito tempo ainda pela frente, mas a gente sabe que o tempo passa rápido demais, né? Até porque existe todo um processo de encontrar os documentos, acessar bancos e tudo mais. Sim, e também, claro, às vezes quando a pessoa deixa para a última hora, acontece de estar congestionado o sistema da Receita, pode ter algum problema na hora do envio. Quem não é obrigado a declarar, eu também acho interessante a pessoa fazer o teste. Por quê? Porque pode ser que ela tenha algum valor a receber. Então, a partir do momento que baixou o programa ou que acessou através do aplicativo, vai avançando, só que não faz o envio ainda, porque nesse momento consegue consultar e verificar, tanto na declaração simplificada quanto na declaração completa do imposto de renda. Com relação a dependentes, a gente pode ter cônjuge, filho, uma série de pessoas que podem entrar nessa classificação, mas é interessante ver muito bem a sua situação. Tem algumas questões com relação à idade, até 21 anos ou até 24 anos, se está exercendo alguma coisa ou não, estudando, enfim. Tem alguns critérios, por isso é importante verificar especificamente para a sua situação. E aqui a gente reforça o que dissemos lá em cima. Parece que tem muito tempo, mas não é tanto tempo assim, né? Tem que ter uma tranquilidade para separar os documentos, até porque às vezes precisa tirar um documento da declaração, não consegue acessar, não falo nem do programa da Receita, mas às vezes do próprio banco, outras instituições, né? Sim, muito importante já deixar o material separado, comprovante de endereço, gastos, recibos com gastos com saúde, algum gasto com educação também, e os informes de rendimentos, que são, digamos que, os mais tradicionais, que consegue acessar através do banco, da sua instituição financeira. Próxima tela. Quem recebeu em 2023, lembrando que a declaração desse ano é referente ao ano passado. Então, quem recebeu a partir de R$ 30.639,90 precisa fazer a declaração. E se alguém recebeu, por exemplo, R$ 30.639,80? Se for analisar por esse item, não precisa. Mas tem outros itens que a pessoa pode acabar sendo incluída e ter que fazer a declaração. Não é simplesmente isso. Então, por exemplo, se é dono ou se é dona de alguma empresa que teve lucro, tem que fazer a declaração. Rendimentos não tributáveis a partir de R$200 mil, como por exemplo, poupança, né? Tem que fazer a declaração também. E esse valor dos 30 mil, ele contabiliza salário, benefícios, férias, aluguéis, direito autoral, enfim, uma série de itens que acabam contribuindo para contabilizar nesse valor. E se a pessoa possui bem ou direito no exterior, também tem alguns critérios, como estão aí na tela, que você pode conferir se enquadra em alguma dessas situações. Certo. A Gabi Lerina tem uma dúvida, tem uma pergunta para ti, Adriano. Diga lá, Gabi. Tenho sim. Oi, Adriano, tudo bem? Boa noite. Eu queria saber se é negócio utilizar a declaração pré-preenchida e o que acontece se a gente entregar a declaração depois do prazo, hein? Sim, muito importante essa pergunta. A declaração pré-preenchida, ela facilita, mas eu destaco o seguinte, que todo contribuinte é responsável pelo envio das suas informações. Por mais que vá utilizar essa pré-preenchida, que já vai puxar automaticamente diversos dados que constam na declaração, tem sim que fazer a verificação desses números, porque, por exemplo, eu vi uma pessoa que ela tinha um saldo no banco de R$2 mil, e na hora de puxar essa declaração aparecia 200 mil. Isso pode dar uma inconsistência, inclusive ter até que pagar mais imposto de renda do que o que deveria. E a pessoa que não declarar, ela fica sujeita a uma multa mínima, que parte de R$165,
e que fica limitado a 20% do imposto devido. Então pode ser bem pesado mesmo, caso a pessoa não faça a declaração dentro do prazo. Isso por algum motivo, enfim, tem tantos motivos, a pessoa não conseguiu fazer, não conseguiu entregar. É bom que ela tente entregar mesmo que não esteja ainda completa e depois faça a correção, né, a retificação, correto? Sim, perfeito. É melhor que faça isso mesmo, por quê? Porque ela tem que enviar dentro do prazo, mesmo que com alguma informação a resolver e depois, claro, faz essa restituição e deixa tudo resolvido. Adriano, ainda sobre a declaração de imposto de renda, nós recebemos dúvidas dos telespectadores e internautas por meio da nossa interatividade. Então vamos acompanhar. Aqui, ó, Simone de Porto Alegre. Posso abater despesas de dependente com educação no exterior? Como declarar? Ou seja, a Simone, que é aqui de Porto Alegre, né? Ela tem um filho que estuda fora e aí ela não sabe como que ela encaixa isto na declaração. Existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade, mas tem que certificar do curso. Por exemplo, se está fazendo um curso de inglês, provavelmente ele não vai entrar para conseguir abater no imposto de renda. Agora, se é uma graduação, por exemplo, que é um curso regulamentado, provavelmente vai sim conseguir abater e esse valor gira em torno de R$3.000 no abatimento. E aonde que ela consegue, pelo próprio programa, ela consegue identificar se ela se enquadra nessas condições? Sim, sim, pelo próprio programa vai lançar e a partir do momento que a gente vai lançando as informações no programa ou através do aplicativo, vai sendo atualizado a relação que o imposto de renda que a gente tem a pagar ou até mesmo a restituir. Mônica de Porto Alegre, gostaria de saber se posso declarar despesas com consulta em nutricionista. Infelizmente não pode. Tem alguns projetos que estão tramitando para tentar incluir a questão da nutricionista. O que acaba confundindo um pouco às vezes é que nutrólogo entra para abater, para fazer a dedução, né? Mas nutricionista ainda não é possível. Muito bem. Está na hora Rio Grande, foi às ruas, né? Nós fomos até as ruas ouvir as principais dúvidas econômicas da população. E a Viviane Gutierrez está preocupada com o futuro do filho e pediu ajuda às suas contas. Vamos ouvir. Minha dúvida é assim, como é que eu faço para fazer uma poupança para ele? Olha aí, uma pergunta bem simples que muita gente se faz e de extrema importância, porque aquela coisa, aos pouquinhos, né, Adriano? Exatamente. A gente até mostrou na semana passada uma simulação de que realmente o longo prazo ele é muito vantajoso e muito interessante. Então, se já tiver idade suficiente para abrir a conta no nome do seu filho, por exemplo, na instituição financeira que deseja, já pode fazer no nome dele, senão vai acabar fazendo no seu nome. É importante começar, esse é o primeiro passo e não importa onde. Então, assim, tem algumas aplicações que são fáceis de começar. Um CDB é uma aplicação mais conhecida, até mesmo a poupança, não que ela seja a melhor opção, mas ela serve para começar e depois buscar alternativas melhores. Muito bem, eu acho que era isso. A gente conseguiu dar uma boa passada nessas orientações básicas, falando sobre poupança, que é aquele negócio do longo prazo, isso é de muita importância, né? Porque a gente, quando vê, o tempo passou, né? O tempo passou. Mais alguma dica só para a gente encerrar sobre a declaração do imposto de renda, Adriana? A dica é, faça o preenchimento já o quanto antes e de repente pode deixar para enviar mais para o final, porque quando vai acabar demorando mais para receber uma possível restituição, mas também ela é corrigida pela Selic e acaba sendo isenta do imposto de renda. Então, se não tiver necessidade de pressa, pode deixar um pouquinho mais para o finzinho, mas já deixar pronto agora, é claro. Pelo menos vai olhando, se familiarizando com o sistema, né, com o programa. Adriano, muito obrigado e a gente se vê mais uma vez semana que vem. E olha só...